Fala galera, vamos aqui nós para mais um vídeo, hoje falando sobre o sistema econômico socialista. Semana passada, na apostila passada nós falamos sobre capitalismo, nesta nós vamos falar sobre socialismo. O socialismo, assim como o capitalismo, é um sistema econômico, político-econômico, né? Porque ele acaba não atingindo apenas a questão econômica, mas também a questão política e cultural, tá? Nem sempre o capitalismo foi o sistema que comandou o mundo quase todo, como é hoje, né? Houve um período conhecido por nós como Guerra Fria, que a gente tinha um mundo numa organização bipolar. Ou seja, de um lado tínhamos os Estados Unidos e os seus aliados no mundo capitalista, e do outro lado nós tínhamos a União Soviética, que era a União das Repúblicas Socialistas, vários países reunidos, né, países socialistas, de um outro lado, e os seus aliados com o sistema socialista. E havia um embate entre esses dois sistemas, liderados por esses dois países, certo? Então, no capitalismo a gente tem algumas diferenças, a gente tem diferenças entre esses dois sistemas. No capitalismo, a gente tem o estabelecimento do domínio total ou parcial dos meios de produção, independente do segmento, tais como fazenda, indústria, comércio, serviços, desenvolvidos pela iniciativa privada. Então, a iniciativa privada é quem domina os meios de produção. Já no socialismo, o meio de produção ele é controlado, esse controle ele é executado pelo Estado. Pelo Estado aí é o governo, né? O governo federal, o governo do país. O controle do mercado no capitalismo é desempenhado pela livre concorrência e competição, ou seja, as empresas têm liberdade para competirem entre si, oferecerem o melhor produto, o melhor preço, né? Não há ninguém que regulamente isso. Já no socialismo, o monopólio disso é por parte do Estado, ou seja, o governo quem decide como que vai acontecer isso. No capitalismo, a gente tem altos investimentos designados ao desenvolvimento dos setores produtivos, provenientes de capitais privados. Já no socialismo, o direcionamento dos investimentos é proveniente de órgãos estatais. A existência de sociedade dividida em classes é uma característica do capitalismo, que se de um lado a gente tem a elite, né, dona dos meios de produção, e do outro lado a gente tem os trabalhadores. Essa discrepância, essa diferença, essa desigualdade social, poucos com muito e a grande maioria com bem pouco. Já no socialismo não há isso, porque não existe uma distinção de classe. No socialismo são todos donos do meio de produção, porque os meios de produção pertencem ao Estado. E teoricamente esse Estado ele vai surgir com a ideia, né, de que todos são iguais, de que é o povo quem controla, é o povo quem domina, o povo cansado de sofrer, né, nas jornadas de trabalho de muitas horas, salários muito baixos, condições insalubres de trabalho, pois não havia uma lei que regulamentasse isso. Esse povo vai se reunir, vai se manifestar e vai criar esse sistema socialista, uma vez que existe a ideia de que o povo pode controlar isso e que seríamos todos iguais e que todos deveriam dividir tudo entre todos para que não houvesse desigualdade, para que não houvesse fome, para que não houvessem pobres e ricos, né? Seriam todos de uma única classe. Porém, essa socialização pretendida não vai acontecer, né? Pois a apropriação e o controle desses meios era exclusivamente do Estado, isto é, do Partido Comunista, que era o único partido, né,
da época, e a sociedade civil, as pessoas, o povo, não vai participar dessas decisões. O povo não vai participar dessa gestão. Só que esse sistema, ele vai se fechar para o desenvolvimento. Enquanto a gente tem do outro lado o capitalismo desenvolvendo, investindo em ciência, em tecnologia, em desenvolvimento no campo, no maquinário, a gente tem o socialismo fechado para esse desenvolvimento tecnológico. A gente tem o capitalismo fechado, investindo todo o seu potencial nos avanços armamentísticos, porque era investimento na bomba, na temida bomba atômica. Então, era investimento em reforçar as ações militares. E isso foi um alto custo, né? Esses gastos foram enormes e prejudicou o investimento do governo em outros setores da economia socialista, o que provocou um atraso com relação ao sistema capitalista. As pessoas começaram a se rebelar, as pessoas começaram a se unir, e chegou um momento que o governo não teve mais como se sustentar. Então a gente tem a queda desse sistema na União Soviética. A gente vai ter a dissolução da União Soviética na década de 1980, ali no início dos anos 80, não, no início dos anos 90, tá? Final da década de 80 e início da década de 1990. Esses países vão se desvincular, vão dissolver a União Soviética e eles fazem um outro arranjo, que é a SEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes, sendo a Rússia ainda como, né, líder econômico e militar desses países, certo? Atualmente a gente tem ainda aí alguns países que têm um sistema socialista, como Coreia do Norte, Vietnã, Cuba, mas bem menos, né, do que era antes. Então a gente passa a ter agora com essa queda, né, com essa diminuição do poder do socialismo, a gente passa a ter o capitalismo como sistema econômico hegemônico, ou pelo menos utilizado em maior parte dos países do planeta. E aí a gente tem duas atividadezinhas para resolver. Uma, você vai descobrir o significado das palavras do texto. No outro, você vai analisar os dois mapas e me dizer quais são as diferenças que você pode encontrar na formação do território da União Soviética antes e da União Soviética depois do socialismo, certo? Depois da queda do socialismo. Bom, aguardo vocês na segunda para a gente tirar dúvidas.